Meio frio, né? Acordei um pouco, meio rouco hoje, com a garganta meio inflamada. Graças a Deus ela tá melhor. Acredito que muita gente hoje também faltou por causa do frio, né? Mas amém, acredito que Deus vai falar conosco hoje. Acredito que Deus tem uma porção pra gente hoje e que Ele vai derramar algo nos nossos corações. Amém? Eu queria falar um pouco a respeito de santidade, a respeito de ser separado por Deus, a respeito de uma vida com Deus, sabe? E eu peço que vocês abram comigo no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 18 a 25. 2 Samuel. Versículo 18, tá, gente? Segunda Samuel, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 18. Feche os olhos de vocês, eu quero orar mais uma vez. Amém? Jesus, eu peço a sua presença neste lugar. Senhor, eu não tenho uma palavra em si aqui no meu coração, Jesus, mas eu peço que o Senhor ministre para nós. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre as nossas vidas. Senhor, que todo orgulho, Pai, que toda soberba, que todo ego, Pai, que toda hipocrisia, Senhor, venha a ser lançado por terra agora, Jesus. Pai, eu peço que o Senhor habite neste lugar, Pai, arrancando todo o mal do nosso coração, Jesus. Pai, nós não somos homens bons, Senhor, porque a nossa carne tende ao pecado, Jesus, mas o Teu Espírito habita dentro de nós. Jesus, eu peço que o Senhor enche este lugar com a Sua glória, eu peço que o Senhor enche este lugar com a Sua paz, eu peço que o Senhor enche este lugar com o Teu Espírito, Pai, porque se o Senhor não vier, Pai, então nada vale a pena. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, Jesus. Jesus, toca os nossos corações essa noite, Pai. Muda algo em nós, Jesus. Senhor, nós queremos ser vencidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 24, no versículo 18. Amém? E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna, e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este contigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Essa passagem ela está falando a respeito do rei Davi. Estava tendo uma guerra, e aí Davi falou: cara, eu vou oferecer um holocausto ao meu Senhor, eu vou oferecer um sacrifício ao meu Senhor. E aí ele vai até Araúna, e ele fala da situação dele para Araúna. E Araúna fala assim: olha, eu vou te dar tudo isso daqui. Imagine que você precisa entregar algo ao Senhor, sabe? Você precisa entregar uma oferta ao Senhor.
e de repente chega alguém, um amigo seu próximo, e esse amigo ele fala assim para você: olha, eu tô vendo a sua situação, e eu tenho aqui ouro, eu tenho prata, eu tenho um monte de coisa, e eu quero dar isso para você, sabe? E eu quero que você entregue isso para o Senhor, sabe? E Araúna foi essa pessoa aqui junto com Davi. Ele falou: eu vou te dar isso e você entrega ao Senhor. Porém Davi, no versículo 22, ele vai falar assim, ó: então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos, né? Isso no versículo 22. No versículo 24 vai dizer assim: porém o rei disse a Araúna: não mais por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Ou seja, ele falou: cara, eu sei que você está dando isso para mim de coração, eu sei que essa oferta que você está dando é de coração e tudo mais, mas eu não posso oferecer ao meu Senhor algo que não custe dentro de mim, sabe? Eu não posso oferecer ao meu Senhor algo que não me custe nada, porque é muito fácil eu chegar muitas vezes e falar assim: cara, lembra daquela mulher que entregou a oferta do altar, e Jesus observou aquela mulher? Aquela mulher, a Bíblia fala que ela entregou tudo quanto tinha, sabe? E muitas vezes a gente olha aquela passagem e aí a gente pensa: cara, eu vou entregar a minha oferta, porque ela é pequena, mas eu estou dando de coração. Mas a Bíblia diz que aquela mulher entregou tudo, sabe? E a gente só foca no valor mínimo, mas a gente não olha para tudo que ela entregou, sabe? E é muito fácil, um exemplo, cara, se eu ganho R$1 milhão por mês, é muito fácil eu chegar aqui e entregar R$100 mil, entende? É muito fácil eu chegar e entregar R$200 mil, mas quando se fala de entregar tudo, custa. E é sobre isso que essa passagem está falando. Davi está falando: eu não posso entregar algo ao meu Senhor que não me custe, sabe? E eu não estou falando de oferta, porque a oferta já foi ministrada. Eu estou falando de um coração, eu estou falando de uma vida, sabe? Eu não posso chegar e entregar algo ao meu Senhor que não me custe, porque se eu vivo uma vida a qual não me custa, cara, então eu vivo ela sem sentido. É muito fácil eu chegar na igreja ou aqui no movimento, em qualquer lugar, e chegar e sentar e ouvir uma palavra, e sabe? Só que isso precisa me custar algo, meu amigo. Isso precisa me custar algo. E quando se fala de custar algo, tem que custar, cara, o nosso orgulho, tem que custar a nossa soberba, tem que custar o nosso ego, tem que custar as nossas vontades, tem que custar o nosso tempo, porque nós poderíamos estar em outros lugares, mas é nesses dias que você poderia estar em outro lugar e vem que custou algo para você. O dia que você vem, você não vem porque custou, você vem por obedecer, por prazer. E a Bíblia diz o quê? Que Deus ele não quer sacrifício, Ele quer obediência, sabe? Mas toda obediência ela vai te requerer sacrifício às vezes. Então, um exemplo, né? Abraão ele sobe no monte para sacrificar Isaac. Sabe? Quando ele sobe, ele fala para o servo dele: eu estou subindo para adorar o Senhor. Jesus pediu Isaac como sacrifício. Abraão estava obedecendo, mas ao subir ele fala: eu vou adorar o Senhor. Porque todo sacrifício, toda obediência precisa ser uma adoração. A gente precisa subir ao monte, não para entregar algo de qualquer jeito, mas para adorar o Senhor, sabe? E quando a gente sobe nessa intenção de adorar o Senhor, de entregar algo de verdade de dentro de nós, então começa a fluir algo diferente. Mas quando a gente faz por fazer, cara, não faz sentido, porque a gente não tem prazer naquilo. A gente precisa não estar por estar. Jesus não fez o que fez por fazer. Ele pregou o Evangelho, Ele curou os enfermos porque Ele sentia íntima compaixão no seu interior, sabe? Então, cara, nós precisamos ter essa mentalidade de entregar algo ao Senhor, sabe? Que nos custe verdadeiramente,
que arranque algo de dentro de nós, amém? Amém? Então vamos lá, abram junto comigo na passagem de 1 Samuel, voltando a um livro da Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Mudando aqui, gente. 1 Samuel, capítulo 3, ok? 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. No versículo 3: Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Cara, essa passagem fala de quando Samuel, ele ouviu Deus falar com ele, mas conta aqui algo extraordinário. Fala que Samuel, ele dormia na tenda sagrada, ele dormia do lado da arca da aliança. Algumas passagens vai dizer que ele dormia debaixo da arca da aliança. Cara, um menino que foi separado por Deus. Samuel era um nazireu. A Bíblia vai falar a respeito de 3 nazireu, né? Existe o voto do nazireado, mas existe também o voto vitalício, né? Que é desde pequena a criança, ela é separada já dentro do ventre da sua mãe para ser um nazireu. E a palavra nazireu significa separado, né? É aquele que abstém-se de algo. Então, Samuel era um nazireu, Sansão era um nazireu e João Batista era um nazireu, ok? E Sansão, cara, ele vacilou, velho. Sansão, como nazireu, ele vacilou, porque o voto do nazireado de Sansão era o seguinte: você não pode beber vinho, você não pode se relacionar com mulheres estranhas, que são mulheres de outros povos, e você não pode tocar em morto, né? E nem cortar o cabelo. E Sansão, ele se apaixona por Dalila e tal, e nós conhecemos a história. E aí Dalila coloca ele numa emboscada, corta o cabelo dele. Sansão agora é preso pelo exército filisteu, e ele ali é torturado, furam os 2 olhos dele, mas ele ainda cumpre o seu chamado, sabe? E João Batista é aquele que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é aquele que lá no Novo Testamento, no capítulo 3 de Mateus, vai falar que ele pregava no deserto da Judéia, mas desde pequeno ele já foi separado. E Samuel, cara, é o único homem na Bíblia que é juiz, profeta e sacerdote, sabe? Ele tem essas 3 chamadas, essas 3 vocações dentro dele. Pai do Senhor, meu irmão. Samuel, então, ele carrega isso, sabe? E é muito interessante, porque desde o ventre da sua mãe, desde o ventre de Ana, ele já é separado. Ana, no capítulo 1, ela está chorando, embriagada do Espírito. E Elcana, que é marido de Ana, ele chega até ela, ele chega até Ana e fala assim: Ana, eu não sou suficiente para você. Ana, eu não sou suficiente para você. O pai de Samuel, né? Elcana falando para Ana: eu não sou suficiente para você. E Ana, ela não fala nada para ele, mas eu imagino o coração de Ana, porque um filho naquela época, eu acredito que nos dias de hoje, é de muita valia, sabe? É muito valoroso, e ainda mais um filho homem. E Penina, que era a concubina de Elcana, ela dava muitos filhos para Elcana, mas Ana não gerava, Ana era estéril. Então Ana, ela não fala nada, mas eu acredito no seguinte, cara. Elcana fala assim, ó: eu não sou suficiente para você, mas eu acredito que no coração de Ana estava assim: eu não me sinto suficiente para você.
E é esse o desejo do coração de uma noiva, sabe? É esse o desejo do coração de uma noiva. E quando eu falo de noiva, eu falo de igreja, sabe? O Senhor está dizendo: eu não sou o suficiente para você. E a igreja dizendo a Ele: eu não me sinto suficiente para você. Eu quero gerar algo, sabe? E aí ela vai para o templo, e ela chorando dentro do templo, Eli chega até ela e olha para ela e fala que ela estava embriagada. Fala: Ana, você está embriagada, você está louca. E ela fala: não, meu Senhor, eu estou embriagada de espírito, sabe? E aí o que acontece? Eli fala para ela: vá em paz, o Senhor te abençoe e conceda aquilo que você pediu. E aí agora Ana gera Samuel. E ela fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor me dá esse filho, eu vou consagrar ele ao Senhor, eu vou dedicar ele ao Senhor. Ele vai ser um nazireu, ele vai ser um homem separado para a sua obra. E Samuel agora nasce, e aí ele aprende algumas coisas. Quando ele desmama, ele é levado ao templo. Ele passa agora a ser cuidado por Eli. E enquanto ele está sendo cuidado por Eli, ele está dormindo debaixo da arca. E nós sabemos que a arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus. Então Samuel, ele dormia debaixo da presença. Ele dormia debaixo da presença, cara. Todos os dias, desde pequeno, ele já era separado para dormir debaixo da presença. Então ele ouve Deus falar enquanto ele estava dormindo. Antes que a lâmpada se apagasse, ele ouve a voz de Deus dizendo: Samuel. E aí é muito interessante isso, porque ele levanta, vai até o quarto de Eli e fala: eis-me aqui, Senhor. E Eli fala para ele: eu não te chamei. E ele volta a dormir. E aí ele ouve mais uma vez: Samuel. E aí ele vai até ele novamente: eis-me aqui, Senhor. E na terceira vez, quando Eli entende, ele fala assim: quando te falar, quando você ouvir essa voz novamente, diga: eis-me aqui, porque o teu servo te ouve. Sabe o que eu acho interessante? É que todas as vezes que Samuel escuta a voz, ele está debaixo da presença. Quando ele sai debaixo da presença, ele começa a escutar a voz de um homem, sabe? E aí, quando ele volta, ele escuta a voz novamente. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode até ter escutado a voz e hoje não está escutando, mas se você voltar para debaixo da presença, você vai escutar a voz novamente, sabe? Se nós voltarmos debaixo da presença novamente, nós escutaremos essa voz, cara. E essa voz que nos chama para uma missão, essa voz que nos encoraja a algo, essa voz que nos é um amparo, cara, debaixo da presença. Amém? Então Deus ali, ele levanta Samuel como um profeta. Samuel agora ele profetiza sobre as nações ali. Ele unge Saul, unge o rei Davi, né? E o ministério de Samuel é muito lindo, né? Mas, cara, pensa comigo. Deus, ele separou Samuel para algo, cara. E para que Samuel cumprisse aquela missão, Samuel precisava dormir debaixo da presença. E assim somos eu e você. Nós precisamos estar debaixo da presença todos os dias, meu amigo. Nós precisamos ser gerados em Deus para um lugar aonde Ele fala conosco. E Deus fala com os seus filhos, com os seus profetas, quando eles dormem debaixo da presença, cara. E quando eles estão dormindo debaixo da presença, Deus os encarrega de algo, sabe? Para um pouco. Pensa, fecha os olhos todo mundo, por favor. Pensa para o que Deus te chamou. Pensa qual que foi o propósito de Deus com você. Desde o começo da sua caminhada, quando Deus te resgatou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do teu amor. Lembra quando Ele falou com você, quando Ele colocou algo dentro do seu coração? Lembra o primeiro amor, aquela chama que estava acesa dentro de você, que queimava algo? Porque quando você veio para Jesus, tinha algo dentro de você, tinha uma parada muito forte dentro de você, e aquilo te levava a um nível de profundidade em Deus.
E você não queria mais nada, você só queria a presença, você só queria dormir debaixo da presença. E aí foi passando o tempo, cara. Vem algumas coisas, os espinhos e abrolhos do mundo, e começa a nos arrancar desse lugar, sabe? Mas, cara, tá na hora da gente voltar a dormir debaixo da arca. Tá na hora da gente voltar a dormir debaixo da presença. E quando eu falo isso, cara, eu tô falando de mim também. Eu estou falando de mim, cara. Porque quantas vezes, cara, eu tento, sabe? Só que, cara, percebe uma coisa: toda vez que você vai muito bem com Deus, você vai indo, vai crescendo com Deus, vai evoluindo com Deus, chega um tempo em que Deus começa a te podar. Ele vai começar a cortar as suas árvores, porque você está crescendo demais. E às vezes a gente começa a crescer muito rápido, sabe? E aí ele vai começar a cortar as podas. Por quê? Porque se a gente cresce muito rápido, pode ser perigoso, sabe? E aí ele vai começar a cortar, podar, para que a gente dê mais frutos, para que a gente flua em algo, em Deus, melhor, sabe? A poda, o momento que você passa de tristeza, o momento que você passa que você não consegue fluir mais, às vezes você se sente abatido, sabe? Esse momento é maravilhoso. É Deus dizendo para você: calma. Você está crescendo muito rápido. Deixa eu diminuir um pouco você aqui, porque você está achando que você é o cara. Cara, Deus faz isso comigo direto, cara. Direto eu vejo a soberba entrar no meu coração, direto, cara. Direto eu vejo o orgulho querendo entrar no meu coração, direto. E aí o que ele faz? Ele começa a me derrubar por dentro, cara. Ele começa a me derrubar, sabe? Isso é muito difícil de alguém falar, porque as pessoas elas não querem falar dos seus sofrimentos, elas não querem falar das suas vergonhas, elas não querem mostrar a sua nudez. As pessoas só querem mostrar aquilo que é bom, aquilo que vai fazer as pessoas admirá-las, cara. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, cara. E quando Deus chamou a atenção de Davi, cara, quando Deus chamou a atenção de Davi através de um profeta, Davi ele não retrucou com o profeta. Ele se jogou diante da presença do Senhor durante 7 dias, durante uma plenitude. E aí ele se humilhou diante do Senhor. Será que nós estamos preparados para se humilhar diante do Senhor quando alguém falar assim: você está errado? Quando alguém chegar na gente e falar assim: cara, isso que você está fazendo não é certo. Quando Deus apontar para o nosso coração e falar assim: ó, você está morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Será que nós estamos preparados para isso? Ou será que apenas um vento pode nos desviar? Será que apenas um vento pode nos afastar do caminho? Será que nós estamos preparados para sofrer um pouco mais, sabe? Porque eu aprendi a amar o sofrimento que vem de Deus, a tristeza que vem de Deus. Eu aprendi a amar essa tristeza, cara, porque essa tristeza ela me produz alegria lá na frente. Deus ele entristece o meu coração muitas vezes, como o apóstolo Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto, e aí o povo se entristece, e aí depois lá em 2 Coríntios capítulo 7 vai falar assim, ó, apóstolo Paulo falando: eu mandei uma carta para vocês, e eu vi que aquela carta entristeceu, mas agora eu me alegro, porque aquela carta produziu em vocês grande fruto de arrependimento. A tristeza que causou naquela carta agora traz arrependimento para vocês, sabe? E será que nós estamos prontos para ser entristecidos? Porque, cara, a tristeza de Deus não quer que a gente fique triste, mas por que ele nos entristece? O motivo é outro. Quando Deus nos entristece, um pai, quando diz não para o filho, não é porque ele quer entristecer o filho, é porque ele quer ver o filho bem, sabe? É porque ele quer ver o filho bem. Então o desejo do coração de Deus não é entristecer, mas nós nos entristecemos porque Ele quer nos ver bem, e a gente não entende os planos de Deus, a gente não compreende, mas lá na frente a gente vai entender. Aleluia. Cara, eu não sei nem porque que eu estou falando essas coisas agora, mas eu acredito que Deus está falando com alguém. Eu acredito que Deus fala, cara, sabe?
Então, eu lembro do meu início na minha caminhada cristã. Eu tenho 7 anos de convertido. Isso é muito pouco, mas eu lembro que eu me apaixonei por Jesus. No início da minha caminhada, no primeiro ano, lá em 2015, eu me apaixonei por Jesus loucamente. Cara, eu entrei dentro de uma igreja que ficava ali na avenida. E quando eu entrei dentro daquela igreja, cara, eu fui muito bem recebido. As pessoas me receberam muito bem. E aí naquele lugar eu queria estar todo dia, mano. E eu comecei a me envolver com o grupo dos cristãos daquele lugar. Cara, eu não queria saber mais dos meus amigos do mundo, porque quando eu colava com eles, eu via que eu começava a me desviar. E eu colava com eles na intenção de pregar o evangelho para eles. Na primeira semana eu já estava entregando panfletinho na frente da igreja. E eu colava, eu não sabia pregar muito bem, eu não sabia falar nada. E eu falava assim, cara, se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão para o inferno, sabe? Eu falava assim. E até uns tempo atrás eu ainda falava, mas Deus ele vai modificando a forma. Com uns a gente vai falar de uma forma, com outros a gente vai falar de outra forma. Eu lembro um dia que eu encontrei o Renato e o Henrique na virada do ano, brigando no meio da rua. Vocês lembram? E aí eu cheguei, o Henrique estava brigando, eu falei assim, você tá errado, mano. E aí ele falou assim, mano, você nem sabe das ideias, como é que eu tô errado, o cara que tá errado. Falou pro Renato, não, o cara que tá errado, mano. Eu falei, não, você tá errado, porque era pra você estar dentro da igreja. Eu falei pro cara, mete marcha, mano, some. Falei, mete marcha. E aí depois os dois chegou, cara. Falei assim, vem cá que eu quero orar pelos dois. Meti a mão nos dois aqui, cara, e falei assim, pai, livra eles do fogo do inferno, que é pra lá que eles estão indo. E aí eu comecei a orar assim, o Renato falou assim pra mim, tá tirando, você tá tirando a gente, mano, a gente não tá indo pro inferno não, mano. Falei, vocês estão sim. Uma mão olhou pro Renato e falou assim, fica quieto que ele tá certo, mano, abaixa a cabeça. Os dois abaixaram a cabeça e eu continuei orando a mesma oração, sabe? Eu lembro disso, cara. E o Renato falou assim, eu leio o Apocalipse. Eu falei, você vai descer pro inferno lendo Apocalipse. Eu leio Apocalipse todo dia, você vai descer pro inferno lendo Apocalipse. Então foi algo naquele momento, mas você vê como eu trato vocês hoje, diferente. Você vê que tipo, o amor de Deus, sabe? Mas a pessoa quando ela se afasta da presença, às vezes ela precisa dar uma esmurrada, cara. Às vezes é preciso de uma palavra forte, porque senão não vai, mano. Tem gente que só pega no tranco, velho. Tem gente que só pega no tranco. Tem gente que é necessário falar assim, cara, arrependa-se, raça de víbora. Acabou o glória, né? Tem gente que é necessário, velho. Mas tem gente, meu amigo, que é diferente. Tem gente que você vai simplesmente falar, Jesus te ama. Quantas vezes eu falei assim, mano, eu não vou pregar falando Jesus te ama, porque não é assim que se prega o evangelho. Parça, eu já vi você, já aconteceu comigo. Eu chegar numa pessoa e falar Jesus te ama, a pessoa começar a se derramar de choro, velho. Sabe? Então, cara, hoje eu não limito mais o poder de Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, não tem nada a ver com isso. Aleluia. Sabe? É o jeito dele, não é o meu. Sabe? Então apenas um Jesus te ama pode transformar a vida de alguém. E por isso que a gente deve andar no Espírito, para entender aquilo que está acontecendo, sabe? Para que cada pessoa é de uma forma. O Carlos está aqui de uma forma, o Felipe está de outra, a Carla está de outra, sabe? E Deus ele vai ministrando e falando cada coração, trazendo um entendimento para cada coração de uma forma diferente. E a palavra que eu estou pregando é uma só, mas Deus é multiforme e graça. Como que a gente vai entender isso? Não tem como entender a forma de agir de Deus. Eu amo pregar sobre evangelismo, eu amo pregar sobre o ID, eu amo falar sobre avivamento, mas Deus quer que eu fale sobre santidade, Deus quer que eu fale sobre um amor por Ele, Deus quer que eu fale sobre outras coisas. Como que eu vou entender isso? E eu passei a semana inteira, eu falei, Deus, eu não vou pregar sobre avivamento, eu não vou pregar sobre nada disso, eu não vou falar sobre nada disso, porque eu acredito que não é isso que o Senhor está querendo agora. E eu falei, Deus me dá uma palavra, Deus me dá uma palavra, Deus me dá uma palavra. E eu chorei para Deus, cara, e Deus não me deu uma palavra. Eu falei, amém,
Eu falei pra Vitória, prega hoje. A Vitória, eu abro o culto, pregar não prego não. Eu falei, amém, mano, tá tudo bem. Eu falei, olha só. Aí eu olhei pra mim, eu falei assim, cara, eu tô correndo da missão, olha só. Olha, aí eu já em seguida eu já pedi perdão pra Deus, falei, Deus, amém, tá tudo certo. E ele diz, abre a boca e fala, sabe? Ele simplesmente quer que a gente seja quem a gente é, sabe? Ele simplesmente, cara, quer que a gente seja gente, ser humano, tá ligado? Deus não quer que você seja alguém que, meu Deus do céu, cara, eu amo chapar, eu amo ficar doidão, sabe? Bater cabeça e tudo mais, mas eu também amo a tranquilidade de Jesus. Eu amo quando ele vem com uma voz suave, sabe? Eu amo quando ele vem como o som de muitas águas. E, cara, no som de muitas águas, ou você pode ficar estremecido ou você pode dormir. Porque quem já colocou aqui o barulho das cachoeiras assim, ó, e deitou para dormir? Na televisão, eu já fiz isso, muitas vezes, sabe? Então, depende muito. Deus, ele é multiforme graça. Amém? Amém, meus amigos? Amém. Então vamos lá. Abram comigo João 15:16. João capítulo 15. Cara, João capítulo 15 é muito lindo, cara. Sabe? Vai falar sobre a poda, né? Vai falar sobre ser podado por Deus. João 15:16. Vai dizer assim. Abriram? Ok? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda, né? Alguns versículos acima vai falar que o Pai, Ele é glorificado. Existe uma forma de dar glória a Deus. Existe uma forma de dar glória a Deus. E alguns versículos acima vai dizer que o Pai, Ele é glorificado quando nós damos muitos frutos. Dando fruto, sabe? E nesse versículo 16 está falando assim que os nossos frutos, eles precisam permanecer, cara. Sabe? Então nós precisamos gerar frutos que permaneçam. Nós precisamos gerar uma obediência a Deus que permaneça. Nós precisamos gerar um amor por Deus que permaneça. Nós precisamos gerar uma intimidade com Deus que permaneça. Nós precisamos ser firmes naquilo que nós estamos fazendo, sabe? Deus está à procura de homens e mulheres de verdade, sabe? Que já deixaram de ser menino, que não estão preocupados mais, que não oscilam naquilo que Ele os chamou, sabe? Então Deus está chamando gente que permaneça, porque assim eram os profetas. Assim é todo homem que é separado por Deus. Ele permanece firme. Ele permanece firme no propósito, no chamado. Sabe? E aí pode acontecer o que for, meu amigo. Sabe? Você pode perder a cabeça, igual o João Batista. Mesmo assim, ele permaneceu firme, ele não correu. Jesus. Então nós precisamos gerar frutos que permaneçam. Frutos de santidade também que permaneça, sabe? Deus, Ele está muito preocupado com aquilo que a gente anda ouvindo, com aquilo que a gente anda falando e com aquilo que a gente anda vendo. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então os nossos ouvidos precisam ouvir palavras que edificam, palavras que são de fé, que aumentem a fé dentro de nós. Então, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, provavelmente a gente vai ouvir outras coisas. Então, por isso que nós precisamos cuidar dos nossos ouvidos. Os nossos olhos, a Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma. Ou seja, aquilo que nós olhamos, nós sentimos. Né? Tem aquele versículo do mundo, né? Que não sei quem escreveu isso aí. O que os olhos não vê, o coração não sente. É isso que está falando, sabe? Os olhos são a janela da alma. Você viu, você sente aqui dentro. E isso pode dominar o seu coração. Se não passar uma menina bonita do meu lado, eu não... Entendeu? Agora, a partir do momento que passa e eu olho, o coração já sente. Então, eu preciso prosseguir aqui, ó. Sem olhar para o lado, sem olhar para trás.
A boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia vai falar em Tiago capítulo 2 que o leme, que a nossa língua, ela é como o leme de um barco, sabe? E ela vai direcionar todo o corpo. Ela vai direcionar todo o corpo. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, que as nossas palavras sejam santificadas, sabe? Que sejam, que santifiquem a Deus, né? Santificado seja o seu nome. Como que Deus é santificado? Através da nossa santidade. Deus precisa de glória? Não. Mas quando nós o glorificamos, dando frutos, Ele derrama mais sobre nós. Sabe? Aqueles que vivem para amar a Deus são os mais amados por Ele, sabe? E isso não quer dizer que Deus ama um mais do que o outro, mas isso quer dizer que desfrutam mais do seu amor, sabe? Por quê? Porque viveu para amar Deus. Amém? Então Deus ele tem algo com cada um de nós, cara. Deus tem algo com você, Marcelinho. Deus tem algo com você, Alex. Deus tem algo com você, Felipe, Sabrina, Renato, meu amigo, que eu não sei como é o seu nome, Jefferson. Deus tem algo com você. Deus tem algo com a Tainá, com o Carlos Vitor, com o Felipe. Amém. Nosso amigo também, esqueci o nome também, Cláudio, com a Carla, com o Henrique, com a Vitória, com o Daniel, com o Eduardo e comigo. Deus tem algo com a gente, cara. Aleluia. E a gente precisa amar Ele de verdade. Amar Ele de verdade. Amém? Queria pedir para vocês tocar aquele louvor. Vocês conseguem? O meu próprio. Amém? Então eu acredito que Deus falou aos nossos corações, né? Tem um homem na Bíblia que chamava Absalão. Absalão era filho de Davi. E Absalão, ele tinha um cabelo que pesava 2,5 kg. Absalão não era um nazireu. O cabelo de Absalão, todos os anos ele tinha que cortar o seu cabelo. Ele cortava o cabelo de ano em ano. E o seu cabelo pesava 2,5 kg. Cabelão da bagaça, né? Pesava 2,5 kg. Absalão não era um nazireu, sabe? Absalão foi um homem que lutou contra o exército do pai, do rei. E cara, presta atenção, ter cabelo grande não quer dizer que você é um nazireu. Assim como carregar uma Bíblia debaixo do braço não quer dizer que eu sou de Cristo. Assim como ler a Bíblia não quer dizer que eu sou de Cristo. Assim como orar muitas vezes não quer dizer que eu sou de Cristo. Porque Cristo, se nós somos de Cristo, nós permanecemos e damos frutos, sabe? Salvação, a salvação quando ela vem dentro de nós, ela nos liberta do pecado. A salvação quando ela vem dentro de nós, ela nos cura, cara. Todas as nossas feridas, sabe? Elas são curadas em Jesus. Antigamente nós pregávamos, os pregadores pregavam para ganhar os ímpios. Hoje nós pregamos para fazer os crentes não ir embora. Olha a diferença. Por quê? Porque muitas vezes, cara, nós pregamos, ou nós pregamos errado, ou as pessoas estão vindo e ouvindo de maneira errada, mas alguma coisa de errada não está certo, sabe? Porque nós deveríamos estar preocupados com os outros, mas nós ainda estamos preocupados com o nosso umbigo. E nós temos os nossos momentos. Olha para Davi. Davi, ele desde pequeno, ele estava lá no pasto. E ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele matou um urso, ele matou um leão. Ele derrubou Golias. E Davi foi um cara que errou muito. Só que, meu amigo, ele só fala quieta minha alma uma vez. Ele não fica repetindo os salmos. Ele não fica falando os salmos várias vezes. Ele tem vários salmos, um para cada momento da sua vida. Mas ele fala quieta minha alma uma vez.
No outro ele já cometeu outro pecado, ele está falando de outra coisa. Mas chega de ficar sofrendo pelas mesmas coisas. Chega de ficar sofrendo pelas mesmas coisas. Porque o Davi, por que ele era um homem segundo de Deus? Porque ele se arrependia, ele não voltava para o mesmo erro. Ele não voltava para o mesmo pecado. E é sobre isso. Jesus quer nos curar. Jesus quer descer um sozo sobre nós. Sozo é cura, libertação e salvação. Aleluia. Jesus ele quer curar, libertar e salvar. Todos. Todos. Mas para isso é necessário uma grande renúncia dentro de nós. Para isso é necessário, cara, meu amigo, vai doer, velho. Eu não vou te dizer que não vai doer, mas vai doer. Mas aquele que fez a ferida aliviará. Ele mesmo vai sarar. Ele mesmo vai cicatrizar suas feridas. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos louvar esse Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai, eu peço que a sua presença venha.